Superando a autossabotagem. Por que colocamos barreiras? É sobre isso que nós vamos falar hoje, aqui nessa reunião, que acontece todos os sábados, às 8 horas. E fica salvo no YouTube para acessar depois. Para participar dessas reuniões, basta estar lá na comunidade Divas, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Vocês participam da comunidade, tem faltou a palavra aqui. Tem a oportunidade de estar escolhendo o tema que a gente vai trazer para a reunião, e vocês escolhem o tema que mais se adequa à situação atual de vocês. E o tema escolhido dessa semana foi esse, superando a autossabotagem. Por que colocamos barreiras? Então, primeiramente, deixa eu aceitar a Inês aqui. Bom dia, Inês. Então, primeiramente, né, quem sou eu? Né? Meu nome é Edvanice Buque de Godoy Bueno. Né? Eu falo Edvanice Bueno, para simplificar. Sou filha amada de Deus, sou casada há 21 anos com o Emerson. Eu tenho 2 filhos, o Evandro, de 18, e a Elisa, de 16. Eu sou escritora de 2 livros. Deixa eu aceitar aqui. Escritora de 2 livros, Mulher, Mãe, Dona de Mim, e Mulheres Além do Tempo. Sou mentora de consciência, terapeuta especialista em programação neurolinguística, /Axis e a radiestesia terapêutica. Eu amo trazer consciência para as pessoas, para que elas possam transformar as suas vidas. Né? Não sou eu que transformo a vida das pessoas. São as pessoas que se transformam através da consciência que eu trago para elas a respeito da própria vida. Essa sou eu. Tem uma frase que eu sempre estou falando, acho que vocês já até ouviram eu dizer, né? Cada um está criando a sua realidade. Né? A todo minuto, a todo instante, nós estamos criando a nossa realidade. De acordo com as coisas que a gente pensa, sente e faz, a gente está criando a nossa realidade. Então, a pessoa que eu sou hoje é reflexo do que eu fiz, do que eu deixei de fazer, quer seja consciente ou inconscientemente. É um plantio e colheita. Então, a vida que eu estou levando hoje é reflexo de tudo que eu fiz. E a vida que eu vou levar no futuro depende do que eu estou fazendo, deixando de fazer agora. Então, nós estamos criando a nossa realidade, porque do jeito que a gente olha para a nossa vida, a gente conduz ela. – 95% de tudo que a gente faz no piloto automático. A gente está no inconsciente. E só 5% é consciente. Não sei se vocês já tinham essa percepção e esse conhecimento. 95% a gente faz inconscientemente. Quando a gente está aprendendo a ler, por exemplo, a gente vai aprendendo letrinha por letrinha. E quando a gente começa a ler, a gente começa devagarinho. Né? A gente lembra o A, é de abelha, tem o som A, M, é o do macaco, é um som o, que é da ovelha, é um som fechado, o R, é um R do rato. Então, é amor. A gente lê devagarinho. E à medida que a gente vai criando habilidade, a gente bate o olho na palavra amor e já sabe que aquilo é amor. A gente não precisa ler em voz alta, a gente cria habilidades, ou seja, inconscientemente a gente já traz toda essa sequência que eu fiz, né? O A da abelha, o M do macaco, a gente já traz toda essa informação e amor. Então, a nossa mente, ela foi desenvolvida para facilitar a nossa vida. À medida que a gente aprende uma coisa, fica mais fácil a gente replicar e fazer no futuro. Né? Os problemas que você tinha quando você era criança, hoje para você não são mais problemas. Hoje você tem o conhecimento e você consegue fazer isso tranquilamente. Então, os problemas que a gente tem hoje
são devido às coisas que a gente ainda não vivenciou, a gente ainda não sabe resolver. Então, o cérebro, ele vem para facilitar a nossa vida. Porém, ele também atrapalha, que é onde entra a autossabotagem. Nós vamos definir daqui a pouquinho. Então, muitas vezes, aquilo que está no nosso inconsciente vem para a nossa realidade, mas atrapalha o que a gente está querendo fazer de verdade. Esses são os sabotadores. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês podem abrir o microfone e falar, ou escrever no chat, tanto faz, tá bom? E quem está assistindo pelo YouTube, deixa aqui nos comentários, né? Alguma vez você já se pegou não fazendo algo que você sabia que precisava fazer? Sim, o dia todo. O dia todo, Denise, meu Deus. Você decidiu mudar alguma coisa na sua vida, e de repente você percebe que você está fazendo igual de novo. Cara, eu já falei que eu não vou fazer mais isso, eu estou fazendo. Nossa, super, eu super. Aí no final do dia, quando falta 10 minutos para encerrar tudo, eu quero fazer aquilo que eu não fiz o dia todo. E você... Eu também me pego. Faz isso pego também? me sabotando. Reagiu de forma estranha e exagerada em alguma situação? No meu caso, estranha e exagerada, às vezes, sim. Sabe falar muito, às vezes falar alto, parece que a gente quer falar como se a gente quisesse impor, né, a voz. Assim, em algum momento, como se, sei lá, dessa forma, né? A gente sente, às vezes, na forma que as pessoas olham, né, pra gente, que a gente está exagerando. Uhum. Eu, há alguns anos atrás, eu tinha pavor de barata. Então, eu vi uma barata, gente, eu perdi a razão. Eu subia em cima da mesa, não importava onde eu estava. Eu fazia umas coisas ridículas, depois eu ficava com vergonha de ter feito. Mas era inconsciente, né? Não estava ali no controle. Era o medo que tomava conta, né, naquele momento. Eu tenho isso com lagartas. Deus me livre. Eu pego um sapo, um rato, faço qualquer, até uma cobra, mas não gosto de ver uma lagarta nem na foto. Quantas vezes você já se pegou, né, repetindo comportamentos que te sabotam? Ou seja, você sabe que aquilo te atrapalha, mas você continua fazendo. Tipo assim, um alimento, né? Por exemplo, eu tenho intolerância à lactose e a hora que eu vejo, estou comendo queijo. Né? Um exemplo, tá? Eu não tenho esse problema. A hora que eu vejo, estou comendo queijo, porque eu gosto muito de queijo, eu quero comer isso. Mas eu sei que vai me fazer mal. Né? Em situações da nossa vida, a gente sabe que aquilo não é bom, a gente continua fazendo. É o dia todo. Ou ainda, né? Eu sei que eu tenho mania de comprar coisa que eu não preciso, sabe? Por exemplo, eu tenho um quarto lotado de tecidos. E tem dia que me dá uma coisa assim, eu tenho que ir lá na loja de tecido comprar mais um pouco de tecido. Entende? Então é uma coisa assim, parece que eu sei que eu tenho problema. E eu vou, parece um zumbi, e repito aquilo lá e faço de novo. E várias coisas, né, que acontecem. Coisa que eu não devia fazer, não faço. Por exemplo, para academia não vou. Mas gastar à toa. Então, o objetivo... Eu tinha uma pergunta. Oi? Pode falar. Assim, quando você tem a consciência que você está querendo, que aquilo não te faz bem, mas você faz acreditando que dessa vez você vai dar conta. E acontece a mesma coisa de você não... Por exemplo, o tecido, né? Da nossa amiga. Eu também tenho esse problema de tecido. Aí você acredita que você vai comprar e que você vai resolver aquele tecido e tal, né? Sendo que você já tem muitos tecidos em casa e, de repente, você não consegue mais uma vez. Mas você acredita, assim, parece que é racional que você vai dar conta daquilo. Não, dessa vez vai ser diferente, né? Dessa vez eu vou fazer, né? Isso. Isso pra gente, né? É um prazer imediato, né? Você tem aquele prazer de adquirir aquilo e criar aquela imagem que vai, sei lá, de repente você vai criar uma coisa igual com acho que quem faz artesanato também, né? Compra um monte de fita, um monte de pedrinha, um monte de não sei o que, hipótese.
na imaginação tá cheia, que a pessoa vai criar 1000 coisas. Só que às vezes a pessoa não faz aquilo para vender, né? Só tem aquela coisa, aquele ímpeto, né? De criar, de fazer, de realizar, mas para pela metade, porque também o tempo não é suficiente para tudo aquilo. Então, é um negócio, eu sei que é mental, sabe? É algo, é uma necessidade, porque igual quem fuma, sei Exato. lá, usa uma droga, é uma droguinha, é uma droguinha. É um vício. Isso aí mesmo. Sim. Oi, Daiane. Deu as caras aqui. Então, o objetivo dessa reunião é compreender, né, o que são esses sabotadores, quem são eles, né? E como transformar a nossa mentalidade para alterar esse comportamento. Tá? Então, esse é o objetivo da nossa reunião aqui. Opa, já fiz as perguntas. O que é autossabotagem? Quando você, consciente ou inconscientemente, tem gente que está consciente, né? Que no tecido lá que vocês comentaram. Eu sei que normalmente eu não faço, mas eu vou comprar, porque dessa vez vai ser diferente. Então, eu estou comprando conscientemente. Tá? Então, conscientemente, eu coloco obstáculos no meu próprio caminho que impede o meu progresso. Eu estou fazendo, como se eu estivesse construindo um muro que vai me atrapalhar de chegar onde eu quero. Isso é autossabotagem. É como se a gente estivesse sentado numa árvore, cortando o galho que a gente está sentado. Ou seja, sou eu que vou cair. Sou eu que vou ficar prejudicado com o que eu estou fazendo. Mas eu continuo fazendo. E a pergunta é, né? Por que ele... não tem a frase aqui, ó. Sua mente é sua melhor amiga e a sua pior inimiga. Quem escreveu isso foi Tiago Chamin, eu não sei falar esse nome aqui, que é autor do livro da Inteligência Positiva, que eu trouxe, assim, alguns conceitos desse livro aqui. É um livro excelente, né? Se vocês quiserem anotar para ler, ele é ótimo, traz uma percepção muito boa dessa parte de autossabotadores. Quais são, né, os autossabotadores? Então, ele traz nesse livro os sabotadores, né? Então, ele trouxe aqui o crítico. Apitando aqui. O crítico. Então, o que é o crítico? O crítico é aquela pessoa que está sempre se julgando. Está sempre julgando, né? Ele julga a si mesmo, ele julga outras pessoas, ele julga as circunstâncias, ou seja, ele sempre olha para a vida dele procurando o que falta, o que está errado. Né? Aquela pessoa que ela tem um senso crítico muito aguçado, é a pessoa que está procurando por defeito o tempo todo. E por que isso é um sabotador? Porque a pessoa deixa de viver os prazeres da vida. Ela deixa de fazer amizades por causa de pequenas coisas das outras pessoas. Ela deixa de fazer coisas para si mesma. Ela não tem realização nas coisas que ela faz. Tudo que ela faz, ela está pondo um defeito, ela está criticando, ela está ali achando um meio de não se satisfazer com isso. Então, isso é um sabotador para a nossa vida, porque nos impede de ser tudo que a gente nasceu para ser, nos impede de fazer coisas que nós deveríamos estar fazendo. Outro sabotador que ele traz é o prestativo. O prestativo é aquela pessoa que está sempre fazendo a coisa pelas pessoas. Né? Deixa que eu faço, deixa que eu faço. Opa, deixa comigo. Opa, isso eu posso fazer. Então, ela está sempre fazendo as coisas pelas pessoas. Isso é ótimo, é muito bom. Desde que você não se deixe de lado, desde que você não se sobrecarregue. E muitas vezes, este prestativo, ele tem tanto essa necessidade de agradar o outro, que ele esquece de si mesmo. Então, é um sabotador. Por quê? Porque ele não realiza as coisas para ele, ele não faz por ele, ele está sempre fazendo pelos outros. Aí tem o vítima. O vítima é aquela pessoa que tem tendência de Marte. Né? Ela foca em sentimentos dolorosos. Também para conquistar a atenção das pessoas. Então, é aquela pessoa que
sabe, tá com uma dorzinha de garganta, já vira, nossa, não tô aguentando a minha garganta. Tem essa necessidade, tá sempre reclamando de alguma coisa para chamar a atenção do outro. Por que que isso é um sabotador? Porque muitas vezes a pessoa se coloca em situações ruins e vulneráveis para poder ter a atenção das pessoas. É uma pessoa que ela sente que esse é o único jeito de ter a atenção das pessoas. Então, ela se coloca em doenças. Ela se coloca em situações complicadas, em situações difíceis, para chamar a atenção das pessoas. Tudo isso, a maior parte das vezes, é inconsciente, tá? Lembra que a gente falou, mostrei aquele slide lá do início, 95% do que a gente faz é inconsciente. Só 5% a gente está consciente. O outro sabotador é o inquieto, que é aquela pessoa que está sempre pensando na próxima tarefa, pensando no próximo passo. E ela não se permite viver o momento atual. Então, aquela pessoa que vai viajar, está preocupado com a mala. 10 dias antes está preocupado em arrumar a mala. Daí está viajando, está preocupada com o trânsito. Será que lá na frente vai estar assim? Será que vai chover? Será que isso? Será que está pensando lá na frente? Aí ela chega no lugar, ao invés de ela desfrutar daquele lugar, ela está preocupada com o que ela vai fazer à noite, como que vai lavar a roupa, como que vai deixar isso ou aquilo ali, como que vai para outro lugar, ou amanhã o que a gente vai fazer. Então, é aquela pessoa que ela está sempre na frente e não se permite viver o momento presente. E é sabotador justamente por isso, porque ela não vive, ela está sempre preocupada com alguma coisa. Aí tem o esquivo. O esquivo é aquela pessoa positiva, é aquela pessoa que gosta de agradáveis, ela sempre está buscando prazer em tudo que ela faz, e ela evita a todo custo coisas desagradáveis, tarefas repetidas, conflitos difíceis e desagradáveis. Então, o esquivo é aquela pessoa que convive com uma pessoa abusiva, mas olha o lado positivo dela e não busca a melhoria para si, sabe? Conversar com o outro para tentar transformar o relacionamento em uma coisa mais agradável. Ela foge de conflito. Sempre que existe um conflito, ela vai para o caminho inverso. Ela foge. Ela tem aquela falsa sensação de que se eu não olhar para isso, isso vai resolver. Estão acompanhando aí? O hiperrealizador. O hiperrealizador é aquela pessoa que gosta de estar fazendo as coisas. Você não vê um hiperrealizador sentado curtindo ali, sei lá, uma cervejinha, um chá. O hiperrealizador, ele está sempre fazendo alguma coisa. Ele tem essa necessidade de fazer. Ou para si, ou para outras pessoas, mas ele está lá, sempre fazendo alguma coisa. Não para de jeito nenhum. Aí tem o hipervigilante. O hipervigilante é aquela pessoa que está sempre buscando pelos perigos da vida, do lugar que ele está. Então, é uma pessoa que está sempre atenta. É aquela pessoa que vai passar o final de semana fora, ela tem a preocupação de desligar a água, porque vai que um cano estoure aqui, a gente vai estar o final de semana fora e vai alagar a casa. Ela tem a preocupação de desligar o gás, porque vai que o gás aconteça alguma coisa e vaza o gás, exploda a casa. Ela tem essa necessidade de conferir se a porta está fechada, se o ambiente está seguro. Então, é uma pessoa que ela está sempre alerta. Por que isso é um sabotador? Porque ela também não descansa, ela está sempre preocupada com alguma coisa. Vai ensinar a criança a andar de bicicleta, veste uma roupa especial, capacete, cotoveleira, joelheira, porque vai que ela caia. Né? Então, assim, uma pessoa assim, que tem muito medo que as coisas aconteçam. Esse é o hipervigilante. Aí tem o hiperracional. O hiperracional é aquela pessoa que pensa com a razão. Né? A razão dela é supervalorizada. Essa pessoa ela chega a ser fria, distante e arrogante, sabe, de tão racional que ela é.
Aquela pessoa, sabe, que você chega ali chorando para ela, ai, morreu meu cachorrinho. Ela fala, ai, fulano tá doando, tá aqui o telefone dele, liga para ele, pega outro. Sabe, ele não tem essa noção de sentimentos, de empatia, né, de consolar nesse momento. Ele já traz para o racional para resolver o problema. É sempre racional. Aí tem o controlador. O controlador é aquela pessoa que tem a necessidade de estar controlando tudo e todos. Então, é aquela pessoa que ela puxa as responsabilidades para ela, para que tudo saia do jeito dela. Ela não aceita outra forma das pessoas fazerem as coisas, tem que ser do jeito dela. Então, ele está sempre controlando. Então, o jeito que você fala, o jeito que você veste, então, tudo incomoda a pessoa, é diferente do dela. Então, ela está sempre ali querendo controlar e mudar você. Então, fica sempre buscando ali te controlar realmente. E o último, e não menos importante, né, é o insistente. O insistente é aquela pessoa que é perfeccionista. É um exagerado por ordem e organização. Ele está sempre ali querendo tudo nos mínimos detalhes, tudo certinho. E se não tiver assim, não vale nem a pena fazer. E ele acaba sendo justamente um sabotador por conta disso. Porque ele está esperando ficar perfeito para começar a fazer e acaba nunca fazendo o que tem que ser feito. Me conte aí para mim, vocês já se identificaram em algum desses perfis aí? Lembrou de alguém quando eu fui falando, um ou outro? Provavelmente, nossa, aí meu marido aí, ó. Aí, minha mãe. Sempre, né, tem alguém assim. Especialmente quem às vezes está na área de chefia, né? Acaba sendo esse hiperrealizador. E os mais velhos estão mais no hipervigilante, né? O medo de acontecer alguma coisa. Não tem muito a ver com a idade, não. Tem muita criança que é hipervigilante, que acaba comprando isso dos pais. Pensa em perigo, pensa em... Né? E o hipervigilante, ele não se permite, né? Por exemplo, eu vou numa montanha russa, ele olha e diz, não, isso é perigoso, não vou. Então, ele não se permite viver. Tudo ele tem medo. Então, vamos continuar aqui. Por que nós criamos essas barreiras? Você já tem alguma ideia de por que a gente cria tudo isso? Nós criamos essas barreiras porque em algum momento da nossa vida nós precisamos disso. A gente, então, proteção, exatamente. Por proteção. A gente precisou disso em algum momento. Então, assim, eu caí, quebrei meu braço e coloquei um gesso para arrumar meu braço. Aí eu cresço e não tiro o gesso nunca mais. Isso é o autossabotador. Eu estou me protegendo de coisas que não existem. Eu estou aqui com um gesso no braço que está curado. Então, assim, isso foi criado em algum momento do nosso passado, da nossa infância. Ou nós herdamos esse padrão dos nossos pais, das pessoas que cuidaram da gente, de um professor, de um amigo. Né? Alguém era assim e eu trago inconscientemente isso para mim também. Então, assim, do jeito que eu falei, né? O hipervigilante é coisa de idoso? Nem sempre. Às vezes uma criança já pega isso. Né? Minha avó está sempre fazendo isso, eu faço automaticamente isso também. Então, nós criamos essas barreiras para nos proteger. Experiências de infância e padrões. É muito comum a gente trazer padrões dos nossos pais, nossos avós, até de professores, de pessoas que a gente conviveu com mais tempo. A gente compra essas ideias como se fossem nossas. Eu gosto muito de citar um exemplo do peixe sem cabeça. Vocês já ouviram essa historinha, né, do peixe sem cabeça? O cara casou e a esposa, né, num jantar especial ali, ela fez um peixe para jantar.
E colocou o peixe na mesa e o peixe estava sem cabeça. Daí ele perguntou para ela, né? Por que esse peixe está sem cabeça? Né? Ah, não sei, minha mãe sempre fez assim, eu aprendi assim com ela. E ele não entende nada, né? Um peixe sem cabeça, que estranho, né? E aí ele pergunta para a sogra, por que você faz o peixe sem cabeça? E ela responde do mesmo jeito. Eu não sei. A minha mãe me ensinou assim, eu sempre fiz assim. E aí quando ele vai perguntar para a avó, aí a avó fala, eu faço peixe sem cabeça porque minha forma é pequena. Então, assim, ela tinha uma razão para fazer sem a cabeça. Mas a filha e a neta simplesmente copiaram o padrão. Não se questionaram. Será que a forma dela também era pequena? Ela precisava realmente cortar a cabeça do peixe? Elas não se questionaram. Elas aprenderam observando e repetiram o padrão. E isso nós fazemos muito inconsciente. Nós fazemos isso direto. Mas por que eu estou fazendo isso? Só porque o fulano está fazendo. Olha aqui, eu estou repetindo uma coisa que a pessoa está fazendo e nem sei por que eu estou fazendo. É muito comum. É por isso que a gente costuma dizer, olha para os ambientes que você se encontra. Né? Se referencie com pessoas que te fazem avançar, e não com pessoas que te regridem o ambiente. Porque inconscientemente a gente copia as pessoas. Nós temos, né, os neurônios espelhos que têm essa função, justamente de copiar. Se você estiver assim num ambiente com várias pessoas, comece a observar o jeito que a pessoa está sentada. Você vai ver. 3, 4 está sentado do mesmo jeito. Aí uma muda a posição, as outras automaticamente mudam também. É uma coisa assim, surreal. Mas acontece. Nós temos esses neurônios espelhos que eles têm a função de imitar. Por que se cria os memes? Porque nós temos dentro de nós essa coisa de imitar. Põe a novela lá, uma pessoa que fala errado lá. Vai não dá 2 meses, um monte de gente está falando igual. Está repetindo aquele padrão da novela. Isso é muito comum. A gente repete. Isso é inconsciente. E se a gente não coloca consciência nisso, a gente faz, sem perceber. A consciência é outro assunto, né? A nossa mente, ela foi criada para nos proteger, para sempre estar atentos e alertas para que nós sobrevivamos. Então, tudo que ela entende como perigo, ela não vai deixar a gente fazer. Então, tem certas situações que a gente se coloca para fazer, por exemplo, quero fazer uma atividade física. Mas se eu tiver a mentalidade de que fazer atividade física é chato, que fazer atividade física cansa, que, sei lá, o fulano Beltrano, ele é tão forte, tão malhado, né? Faz tanta atividade física, mas está sempre doente, está sempre machucado. Eu acho que isso não é legal, não. Então, se inconscientemente eu tenho esses pensamentos, então vai ser mais difícil para eu conseguir colocar uma atividade física na minha rotina. Se eu convivo com pessoas que não fazem nada de atividade física, a tendência é que eu também não faça, através da repetição. Então, assim, por que a gente se sabota? Porque inconscientemente existe um motivo para que a gente permaneça ali. É como se fosse um avião, né? O avião, quando ele está ali pousado, ele traça uma rota. Ele liga o piloto automático que vai seguir essa rota. Aí tem vento, tem tempestade, coisa ou outra, que leva ele para lá, que leva ele para cá, mas ele volta na mesma rota. Porque assim foi determinado para ele. E nós também somos assim. Desde que nós nascemos, nós vamos trazendo, né, pensamentos, sentimentos, emoções, a gente compra ideias das pessoas com que a gente convive, e a gente monta uma trilha neural, um jeito de pensar, uma realidade de acordo com tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa vida. E nós vamos viver de acordo com o que está aqui. Lembra que 95% é inconsciente? Então, não adianta eu usar meus 5% para querer fazer diferente, se aqui dentro
está falando que tem que ser assim. Vai ser a mesma coisa do avião. O vento vai tentar trazer para cá e eu vou voltar para cá. Porque é assim que eu entendi. Então, enquanto a gente não entrar para dentro da gente e entender o que está aqui, qual é a programação que está aqui, qual é a mentalidade que eu tenho, quais são os pensamentos que surgem na minha mente, e mudar isso, eu vou sempre me sabotar, eu vou sempre voltar na estacagem, eu vou sempre recomeçar. Eu não vou conseguir dar continuidade. E vou deixar esses sabotadores guiarem a minha vida. E vamos agora avançar aqui. Como superar a autossabotagem? Vocês fazem ideia de como, né? Algumas coisas eu já até falei aqui. Como superar a autossabotagem? Então, o primeiro passo de todos é o autoconhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, tudo o que a gente coloca foco, né, para entender por que isso acontece, como isso acontece, por que eu faço isso, de onde vem esse pensamento, quem me ensinou isso, eu vou trazendo essas questões para mim, vou me conhecendo, eu sei que se eu passar na frente de uma padaria e sentir o cheiro do pão quente, eu vou querer comer pão. Isso vai me instigar. E se eu, né, estou ali com um problema que eu não posso comer pão, o que eu vou fazer? Qual a programação que eu vou criar, que eu vou me fazer para mim mesma, para que quando eu passar na frente da padaria, eu não sinta a vontade de comer o pão. Eu não seja guiado pelo meu inconsciente, que vai querer me trazer essa satisfação imediata. Então, eu me conheço, sei quais são os meus limites e vou criar estratégias para lidar com esses limites. Identificar e enfraquecer os sabotadores. Então, todos esses sabotadores que a gente viu, tem coisas que a gente identifica assim, facinho. Ah, isso eu faço, isso eu faço, isso eu faço. Mas, na verdade, nós temos todos eles. Uns em maior grau, outros em menor grau. Alguns não nos atrapalham, outros atrapalham demais. Então, ter essa consciência de quais são esses sabotadores e enfraquecer eles, deixar eles menos importantes, né, tirar o peso da função dele, né? Aqui você não é necessário. Parar de usar isso, melhor a gente vai conseguindo guiar, né? Se defender dos sabotadores. Fortalecendo o seu sábio interior. Todos nós temos um lado luz e um lado sombra. E quando a gente busca desenvolver esse nosso lado sábio, esse nosso lado luz, esse nosso lado que sabe de coisas que muitas vezes não é tão perceptível, né, que é o nosso instinto, aquela nossa previsibilidade, vamos dizer assim. É um sábio interior, aquela pessoa que sabe, simplesmente sabe das coisas. Ela sente a energia e sabe o que tem que ser feito. Quando a gente fortalece o nosso sábio interior, a probabilidade de a gente ser bem-sucedido é muito melhor. E o quarto, último e não menos importante, fortalecer os músculos do seu cérebro. Nós somos induzidos a não utilizar o nosso cérebro. Tudo vem de forma muito fácil hoje em dia, né? Você para na frente da televisão e facilmente você fica lá 3, 4, 5 horas até. Você começa a rodar feed no celular, tranquilamente passa 1 hora e você não percebe. Tudo ao nosso redor foi feito para que você estabilize, pare de pensar, vamos dizer assim. E do mesmo jeito que o nosso corpo precisa de exercício para se manter em movimento, o nosso cérebro ele também precisa que a gente exercite ele para que ele ganhe força. Força no sentido de ser mais resiliente, força no sentido de ser mais decidido, de conseguir ter constância. E essas fortalezas desse músculo, né, que podemos chamar também de maturidade, elas precisam ser desenvolvidas.
Hoje, o que mais se vê nesse mundo são adultos infantilizados, né? Vamos trazer o caso aí das reborn da vida. Quanta gente adulta carregando bebezinho para lá e para cá, carregando boneca. Quantas situações que a gente vê hoje em dia. E não está longe da gente. Não está longe. Tenho certeza que se eu começar a falar algumas coisas aqui, vocês vão falar assim, caramba, eu também sou meio infantil nessa situação aí. Epa, também sou meio infantil nessa situação aí. Porque adulto tem comportamento de resolver. Criança tem um comportamento de reclamar. E o que mais a gente faz, gente? A gente reclama. Reclamar ajuda em alguma coisa? Não ajuda. Reclamar é atitude de criança. Por quê? Porque a criança precisa reclamar para que alguém faça por ela. Mas o adulto, ele vê a situação e resolve. E muitas vezes nós nos pegamos nesse perfil de reclamar e não resolver. Então, fortalecer os músculos do seu cérebro é exatamente fazer esse exercício de trazer para a consciência, entender o que está acontecendo ali e vamos resolver. Qual é a ferramenta? E uma forma muito ótima, excelente, de exercitar os nossos músculos é fazer perguntas. Sempre que vier um pensamento, peraí, esse pensamento é meu? Ou eu comprei ele de alguém? Tá, esse pensamento faz sentido? É isso mesmo? É verdade isso? Estou querendo alguma coisa. Ao invés de eu falar eu não posso, como seria eu começar a pensar o que se requer para que eu consiga isso? Quais são as alternativas disponíveis para eu conseguir isso? Então, começar a trazer perguntas é um jeito também de fortalecer o nosso cérebro, né? Os músculos do nosso cérebro. Para ativar o nosso sábio, né, é meditação, respiração profunda. Trazer ali, centrar, né, desligar as emoções por um momento para trazer a sabedoria. Então, essas são as formas, né, de questionar os nossos pensamentos, emoções, atitudes e guiar para o que a gente realmente quer para a nossa vida. Tem sentido para vocês? Tá todo mundo quietinho aí? Vocês estão aí? Falando demais? Conta aqui para mim. Vocês conseguiram perceber essas coisas? Não querem falar? Joia, estão falando pelo chat. Beleza. Então, só recapitulando aqui alguns pontos, né? Então, onde a gente aprendeu o que é essa autossabotagem, a gente viu alguns tipos de sabotadores, vimos que é uma barreira que a gente cria internamente, maior parte das vezes é inconsciente, e que pode ser superada se a gente escolher buscar pelo autoconhecimento e estar dispostos a fazer novas escolhas na nossa vida. Em resumo, foi tudo isso que a gente viu. Vocês conseguem perceber todo esse enredo que foi falado? Sim, eu estou dirigindo, mas eu estou ouvindo aqui. Joia. Tudo bem. Então, se você, né, percebe, né, que tem esses sabotadores, que você precisa se reconhecer, que você precisa entender o que está acontecendo ali na sua vida, né, que precisa ser desenvolvido. Né? Se você tem essa necessidade de fortalecer a sua autoestima e vencer essas barreiras que estão te pedindo de fazer o que você tem vontade, eu deixo o convite para vocês, né? Me acompanhem nas redes sociais, entre para a comunidade Divas, quem ainda não está, né? Vou deixar o link aqui na bio do vídeo. E quem não faz parte, vem fazer parte. E se você quiser agilizar essa mudança, não aguento mais, eu estou há anos patinando, eu estou aqui há anos tentando fazer as coisas por mim mesma e não estou conseguindo. Então, assim, eu tenho, assim, um convite mais especial para vocês, né? Invistam em vocês, no autoconhecimento de vocês.
Não sei se vocês já passaram por algum processo de autoconhecimento, né? Esses próprios sabotadores aqui, tem um questionário que dá para você preencher, identificar o nível de cada sabotador. Deixa eu desligar o seu microfone aqui, né? Identificar o nível de cada sabotador, saber, né? É esse que está me prejudicando. Eu preciso olhar com mais carinho para isso daqui. E mapear, trazer um plano, vamos dizer assim, de como eliminar, né? Enfraquecer esse sabotador, de como trazer mais consciência para o que você está fazendo. Então, se você quiser um acompanhamento melhor, né? Eu trago aqui para vocês hoje um convite especial para estar agendando uma sessão individual para identificação dos sabotadores e do fortalecimento dos músculos, né? Tem um questionário também que você preenche para a gente saber que nível está o seu músculo, né? Se você está numa postura de desenvolvimento ou uma postura de retração, e como que a gente vai trabalhar essa musculatura para que você trabalhe a seu favor. Lembra, 95% é inconsciente, 5% é consciente. Então, fazer com que esses 5% reprograme crenças e pensamentos do inconsciente para que esse nosso inconsciente comece a trabalhar a nosso favor, trazendo, né, o que a gente chama de vórtice positivo, para a gente elevar e mudar o que a gente está querendo mudar na nossa vida. Então, fica aqui o convite para essa sessão individual, só entrar em contato comigo, que a gente agenda para fazer esse mapeamento e do percentual de resiliência aí que você tem hoje já instalado e que, obviamente, pode ser mudado, né? Nada é tão bom que não possa melhorar. Lembra sempre, né, que você merece viver o seu potencial. Muitas vezes a gente se coloca como menor, a gente se coloca como pequeno, a gente se coloca como incapaz. Mas isso não é verdade. Você pode ser e fazer o que você quiser na sua vida. Basta você buscar as ferramentas necessárias para isso. Então, você merece viver todo o seu potencial. Você merece viver tudo o que você nasceu para ser. Então, não desista de você. Busque ajuda, busque autoconhecimento, busque informações, né? Hoje nós vivemos numa era muito propícia, é tudo muito fácil, é só você ligar ali o celular e buscar pelo que você quer e você tem informação pronta para você. Então, existem milhares de formas de você conseguir se sobressair na sua vida e não continuar repetindo padrões, não continuar vivendo a mesma vida todos os dias. Não sei se vocês estão nessa situação, mas eu, há uns 7 anos atrás, eu estava entrando na depressão, porque para mim, todo dia era igual, era a mesma coisa. Eu falei, mas de novo isso, mas de novo isso, mas de novo isso. Sabe, eu fui perdendo o gosto de viver, porque eu não tinha metas, eu não tinha objetivos, eu não tinha coisas interessantes para fazer. Então, pela falta de objetivo, eu estava entrando em depressão. Então, como seria você olhar para você, entender quem é você, o que você gosta de fazer e buscar por essas coisas. Buscar por ter mais prazer de vida, trazer mais alegria no seu dia a dia. Muitas vezes a gente está num trabalho no qual a gente não gosta. E a gente entende que aquilo é tudo que se tem. Não tem outra, não existe vida fora desse trabalho. Mas como seria se você buscasse por uma transição de carreira, para algo que você goste, para algo que você sinta prazer em fazer? Eu, né, por exemplo, trabalhava em uma área que eu não gostava. Para mim aquilo era pesado, tanto que eu vivia com as costas tudo doendo, eu vivia com dor de cabeça, eu tinha muitos sintomas me mostrando que aquilo não era para mim. Mas eu ignorava tudo, achava que era normal. E hoje, né, com os atendimentos, com a terapia, eu olho para isso e falo, gente, isso para mim não é trabalho. Eu estou aqui no sábado de manhã, entregando conteúdo gratuito, e para mim isso não é trabalho. Isso é satisfatório para mim. Eu gosto de fazer isso. E quando vem a pessoa no individual, então, melhor ainda, porque ali a gente pode entrar realmente, né,
nas dores da pessoa, né? Que aqui eu não posso ficar trazendo, né, situações de cada um, ainda mais para ficar gravado no YouTube, não é legal isso. Mas lá, numa sessão individual, isso é possível, isso dá para ser feito. E quantas transformações, quanto que a pessoa percebe ali a situação e fala, meu, eu estou aqui repetindo esse padrão, eu estou aqui vivendo essa situação de novo porque eu não ressignifiquei isso. Olha esse pensamento aqui, olha, aquela situação lá que me humilhou ali na frente de todo mundo, trouxe para mim a ideia de que era assim, de que era assado. E isso vai trazendo essa percepção diferente. Então, fica aqui o convite para vocês, realmente, de buscar por esse autoconhecimento. Joia! Espero que tenha feito sentido para vocês. Agradeço a todos aqui que estiveram presentes, né? Foi muito bom. Chegamos a ter 10 pessoas na sala, isso é muito bacana para mim, né? E fazia lives para 0 pessoas no Instagram. Então, estar em uma reunião fechada e trazendo 10 pessoas já é um grande avanço. Que é outra coisa que é bom, né? Todo mundo aprender, né? Comemorar as conquistas. Saber, né? Que se era 0, agora é 10, isso é muito bom, né? E não ficar se comparando com pessoas que, mas fulano tem milhões que seguem ele. Vamos entender o processo, né? Todo mundo começou com 0 e vamos evoluindo conforme os nossos passos aqui. Então, obrigado por vocês estarem aqui presentes. Obrigado também a quem vai assistir pelo YouTube, vai assistir depois. E fica aqui, mais uma vez, o convite para que vocês tomem a decisão de continuar a jornada de autoconhecimento e desenvolvimento. Porque vocês são as únicas pessoas que têm a ganhar com isso. Estamos falando da vida de vocês. E isso vai transformar completamente a vida de vocês. E eu vou encerrar aqui a gravação, mas a live, as pessoas que estão aqui ao vivo, né, se puderem ficar mais um pouquinho, que eu tenho uma condição especial para vocês. Tá joia? Grande beijo, fica com Deus. Tá? Encerrando aqui. Para a apresentação. Para